A eleição presidencial americana de 2016, bom, ali a gente viu nascer um tipo totalmente novo de conflito. Uma guerra que não foi travada num campo de batalha físico, sabe? Com exércitos e armas. Ela foi travada dentro da nossa cabeça, no campo de batalha da mente dos eleitores. Então, a grande questão é essa. Como é que se manipula uma eleição hoje em dia, em pleno século XXI? A resposta, olha, é bem mais complexa e até assustadora do que a gente imagina. A chave para entender tudo isso é uma ideia chamada disrupção cognitiva. O objetivo aqui não era mudar os números nas urnas. Era, na verdade, hackear o eleitor, corromper a percepção e a vontade política de cada um antes mesmo que um único voto fosse dado. A meta era viciar o processo bem na sua origem, o nosso pensamento. Para começar a entender essa história, a gente precisa falar de um dos grandes atores, um Estado. A gente está falando aqui de uma sofisticada operação de inteligência da Rússia, totalmente planejada para causar o maior impacto possível. A estratégia da inteligência militar russa, o GRU, seguiu um manual bem claro, de 3 passos. Primeiro, a invasão. Hackear e roubar informações supersensíveis. Segundo, o vazamento. Liberar esses dados de forma seletiva para criar o máximo de estrago. E, para fechar, a manipulação em massa. Amplificar tudo isso com uma avalanche de propaganda. E o motor por trás dessa campanha toda tinha nome: Projeto Lacta. Pensa numa verdadeira fazenda de trolls com um orçamento milionário, operada por uma agência russa chamada Internet Research Agency, ou IRA. E qual foi o tamanho disso? Bom, o conteúdo que essa única agência produziu chegou a 126 milhões de pessoas. Isso só no Facebook. É um alcance gigantesco, feito para simplesmente inundar o debate público. E para chegar nesse número, os caras criaram mais de 80 mil posts, compraram mais de 3 mil anúncios e montaram mais de 120 páginas e grupos falsos. O objetivo era criar tanto ruído, tanta informação, que ficasse quase impossível saber o que era real e o que era manipulação. Mas olha, a operação da Rússia não era a única frente de batalha. Ao mesmo tempo, um paralelo, uma arma poderosíssima do setor privado estava sendo usada com um objetivo bem parecido. A Cambridge Analytica basicamente transformou dados pessoais numa ferramenta política. O método era bem direto. Primeiro, coletar uma quantidade absurda de dados de quase toda a população. Depois, usar a inteligência artificial para traçar um perfil psicológico de cada pessoa, classificando as personalidades delas. Com esse mapa da mente em mãos, eles conseguiam mandar anúncios super personalizados e, o pior, muitas vezes invisíveis. E para ter uma noção do poder disso, tem uma frase que é assustadora. Com apenas 150 curtidas, um algoritmo já conseguiria conhecer alguém melhor que os próprios pais. Com 300, melhor que o próprio parceiro. Isso não é mais marketing, né? É engenharia psicológica em escala industrial. A ferramenta que eles usavam para isso eram os famosos dark posts. Diferente de um comercial na TV que todo mundo vê, esses anúncios eram invisíveis para o público geral. Era como se fossem mensagens sussurradas direto no ouvido digital de cada eleitor, feitas sob medida para explorar as esperanças e os medos de cada um. E a escala dessa operação é de cair o queixo. Para se ter uma ideia, só no dia do terceiro debate presidencial, a campanha disparou 175 mil variações diferentes desses dark posts, cada um ajustado para um micropúblico, basicamente criando realidades paralelas para grupos diferentes de eleitores. Então, o ponto crucial é o que acontece quando essas duas operações gigantes, uma de um Estado e outra de uma empresa, agem ao mesmo tempo, no mesmo lugar e com o mesmo objetivo. O resultado foi o que a gente pode chamar de a tempestade perfeita da manipulação. E isso, historicamente, é algo único. A gente nunca tinha visto um agente estatal e uma empresa de dados tão poderosa agindo de forma quase que sinérgica para influenciar o mesmo processo eleitoral e ainda por cima favorecendo o mesmo lado. E o mais impressionante é que as estratégias se completavam perfeitamente. De um lado, a operação russa criava o caos, a polarização, a desconfiança no sistema todo, e do outro, a Cambridge Analytica usava essa confusão toda como um tipo de cobertura para aplicar sua persuasão cirúrgica, individual, movendo pequenos grupos de eleitores em pontos-chave. Certo, mas, no fim das contas, o que tudo isso significa? O impacto vai muito, mas muito, além do resultado de uma única eleição. O que a gente está vendo aqui é um ataque direto aos próprios fundamentos do processo democrático. O termo técnico para isso é viciar o voto. A autodeterminação da pessoa, a capacidade de escolher livremente, foi, como diz a fonte,
criminosamente sequestrada. O objetivo final não era só vencer, mas contaminar a própria ideia de que a escolha foi livre, minando a legitimidade de todo o processo. Essas operações acabaram abalando os pilares que sustentam uma sociedade livre. A nossa liberdade de formar uma opinião, o debate público baseado em fatos, a pluralidade de visões e a transparência do processo político. Tudo isso foi colocado em xeque. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, e bem inquietante. Se a mente humana se tornou o principal campo de batalha, se a guerra agora é travada no espaço dos nossos pensamentos, como a gente faz para proteger nosso livre pensamento? Porque, no fim, a proteção da democracia começa aí, na proteção da nossa própria autonomia.